já fez foi no sentido de tornar obrigatório o registro eletrónico dos tempos de trabalho, considerando como o único meio efetivamente fiável para o controle desse período. Gostava de perceber um bocadinho este ponto em concreto, mas também qual é o papel que a AMT pode ter aqui para reforçar esta sensação de segurança nestes aspectos quase mais funcionais do serviço. Certo, portanto, nós temos feito um trabalho de sistematicamente analisar a atividade de TVDE, incluindo no terreno. Portanto, temos feito várias fiscalizações no terreno, em conjunto com outras entidades competentes, e produzimos um relatório onde fazemos uma série de recomendações sobre diversas áreas relacionadas com a qualidade do serviço e em última análise, com a segurança, não é? Porque tudo acaba por se repercutir na segurança. Um dos aspectos foi precisamente a questão dos tempos de trabalho. Nós sabemos que nos termos da lei a atividade do motorista está limitada a 10 horas, a um período de 10 horas em cada 24 horas. A lei define a forma de controle desse registro e, portanto, a recomendação da AMT era de que fossem utilizadas plataformas de registro dos tempos de trabalho e dos tempos de inatividade também, de forma a que isso não só sirva para o motorista controlar a sua própria atividade, como também para o operador e depois para as próprias entidades fiscalizadoras. Portanto, quando nós falamos em tempos de atividade, é preciso ver que há aqui outras autoridades competentes, por exemplo, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a Segurança Social, enfim, há uma série de entidades que têm tido vastas competências nesta matéria, mas no fundo a questão está relacionada com isso, porque os motoristas trabalham nós vimos quando fazemos fiscalizações no terreno, muitos motoristas trabalham com ambas as plataformas, com o Uber e com a Bolt. Cada uma tem o seu registro de tempos de atividade e fará o bloqueio quando atingir as 10 horas de atividade. Mas esses tempos não são somados, não é? Portanto, a Bolt controla os tempos na Bolt e a Uber controla na Uber. E, portanto, no limite, o motorista poderia trabalhar 20 horas seguidas sem que houvesse esse controle. E por isso é fundamental o registro dos tempos de atividade. E o que nós verificamos quando fazemos fiscalizações no terreno, e isso aconteceu hoje, é que esse é um dos aspectos que normalmente falha. Ou seja, os motoristas não estão suficientemente conscientes desta necessidade de fazer o registro por esta forma. Nós não aconselhamos nenhuma plataforma em concreto, há várias disponíveis no mercado, não é esse o nosso papel. É importante que esse controle exista. Aliás, a lei até diz que as entidades fiscalizadoras podem solicitar a extração desses dados da plataforma para efeitos de controle dos tempos de trabalho, porque isso é um dos aspectos que influencia a qualidade do serviço e a segurança dos passageiros, não é? Porque andar a conduzir horas consecutivas, exatamente, e dos próprios condutores e das outras pessoas que utilizam a estrada, quer os peões, quer os outros, as pessoas em geral. E, portanto, esse é um aspecto que nós verificamos. Nós fazemos sempre uma sensibilização para a necessidade de ter esse registro. Temos verificado alguma evolução, portanto, em muitas situações já nos dizem que têm, mostram a plataforma, mas é um aspecto no qual ainda penso que há um trabalho aqui a fazer. Eu já lhe perguntaria alguns outros detalhes dos aspectos de segurança, mas para reforçar um bocadinho essa questão que falou, que é o facto de muitos condutores, muitos motoristas trabalharem para as duas plataformas e, portanto, cada uma poderá fazer a sua gestão, mas há de haver ali algo que tem de funcionar em conjunto. Que algo é esse? Ou seja, nós podemos estar a falar de uma plataforma onde cada condutor faz o seu registro, mas há de haver uma entidade, não sei se é o papel que a AMT pode ter isoladamente ou se precisa de outras entidades para o fazer, que atua de uma forma um bocadinho mais macro, que é obrigar então os condutores, independentemente de trabalharem por uma ou duas plataformas, terem um registro comum das suas horas de trabalho. Como é que isto se aplica? Como é que isto se garante que isto é feito? Bem, nós, em termos de TVDE, há um conjunto de entidades que têm competências não só fiscalizadoras, como também, por exemplo, o licenciamento está a cargo do IMT. O IMT esteve no painel da manhã, portanto, é o IMT que emite as licenças para os
os motoristas, para os operadores, para as próprias plataformas. E eu sei que há um trabalho, bem, não queria estar aqui a falar pelo IMT, mas eu sei que há um trabalho do IMT com as plataformas para construir uma base de dados que permita esse controle. Porque é preciso ver que a mobilidade partilhada, e em particular a mobilidade partilhada que utiliza plataformas digitais, representa um grande desafio no que se refere à gestão dos dados. E esse desafio é não só para os profissionais do setor, mas também para as entidades públicas, para as autoridades de transporte. Ou seja, as plataformas digitais produzem milhões e milhões e milhões de dados que é importante, do ponto de vista do Estado, existir a infraestrutura tecnológica capaz de acompanhar essa produção e fazer uma análise significativa, porque nós não queremos ter acesso a cada dado de cada viagem ali ao segundo. O que interessa é olhar, como diz, numa perspectiva macro e fazer uma análise, uma avaliação significativa daquele conjunto de dados que recolhemos. E quem fala na mobilidade partilhada, falamos também nos transportes em geral. Hoje em dia, os transportes cada vez utilizam mais sistemas digitais, os sistemas de bilhética inteligentes, a gestão da operação. E essa parte de controle dos tempos de trabalho, noutro tipo de transportes, é uma coisa obrigatória, não é? Sim, e aqui também, os TVDs também, ou seja, a lei já define que tem que haver um registro desse tempo de trabalho, independentemente do motorista ter um contrato de trabalho, uma prestação de serviço, ou ser ele próprio gerente e, portanto, acumular a função de motorista e operador. A lei já diz que tem que ter. A fiscalização é feita por todas estas entidades. Esta análise mais macro é feita quer pelo IMT, quer pela AMT na qualidade de regulador. Nós recolhemos dados das plataformas, fazemos pedidos anuais e recebemos essa informação. Portanto, e tudo isto é informação valiosa para nós ajudarmos a planear o espaço público, a gestão dos transportes, termos cidades mais inteligentes, mais inclusivas. A questão dos dados é um dos grandes desafios dos transportes no futuro, nos próximos anos. Queria só, para rematar esta pergunta, e até um bocadinho no seguimento da pergunta que fiz ao Presidente da APAV, que é saber se há autoridades, chegam queixas nesta parte de segurança, seja por questões destas mais técnicas, ou seja por algum tipo de desconforto que tenha sido causado, quer a motoristas, quer a passageiros, chega à AMT algum tipo de queixas? Conseguem ter alguma percepção desta segurança ou insegurança que as pessoas sintam? Assim, nós, a AMT, na qualidade de regulador setorial, acompanha todas as reclamações que são apresentadas no livro de reclamações físico, no livro de reclamações eletrónico. Aí estamos a falar em relações de consumo, não é? O consumidor que apresenta uma determinada reclamação sobre um operador económico, não é? E essa é a nossa função primordial. Nós acompanhamos, monitorizamos, verificamos se a resposta é dada, se não é dada, portanto, fazemos relatórios estatísticos, mas depois temos todo um conjunto de queixas que são apresentadas, por exemplo, diretamente à AMT, algumas no livro de reclamações eletrónico, mas não é tão habitual, que já são outro tipo de reclamações, são muitas relacionadas, que têm a ver com a relação motorista-operador-plataforma, com a relação motorista-operador, com a relação consumidor em geral, motorista. Temos aqui um fenómeno crescente de pessoas que apresentam reclamações, enfim, denúncias sobre determinados atos que consideram que violam as regras de segurança rodoviária e fazem queixa ao regulador. Portanto, nós tratamos todas essas situações, damos-lhe o encaminhamento, trabalhamos muito com as plataformas nesse sentido, portanto, procuramos não deixar ninguém sem resposta. Trabalhamos com as associações de motoristas, trabalhamos com as associações de defesa do consumidor, portanto, trabalhamos com as polícias, tentamos sempre dar o devido encaminhamento e isso permite-nos, de facto, ter uma percepção. Nós sabemos que, assim, nós estamos a falar as plataformas produzem ou intermediam milhões e milhões de viagens por mês. Acho que não estou a exagerar, pois não? Milhões e milhões. E, portanto, o número de reclamações, disposições, denúncias é um número muito diminuto, não é? Mas não invalida que tenham de ser respondidas e encaminhadas, claro, independentemente
é um barómetro para nos irmos apercebendo como é que o setor está a funcionar. Eu queria dar um passo à frente, mas ainda seguindo um bocadinho as conclusões do inquérito, que é para perceber de que forma, porque o inquérito, e confirmo que de facto é isto, também dá a ideia de que as pessoas podem